A prefeitura da capital vai ter que pagar a reforma da Marquise do Ibirapuera. A justiça determinou que as obras emergenciais sejam feitas em até 3 anos. No centro da cidade é um prédio histórico que está fechado e abandonado. Qualquer pessoa consegue entrar nesse velho quartel. A portaria praticamente não existe. Os portões sumiram. A onda de frio faz o metrô abrir as portas de novo para as pessoas em situação de rua. Pesquisadores dizem que tem mais gente nessa condição do que apontam os dados oficiais. E para tanto sem teto, a Prefeitura de São Paulo quer construir casas com 18 metros quadrados. E ainda mais de 700 profissionais de saúde foram afastados só esse mês por causa da Covid. Nas escolas, os pais estão preocupados. Eu já ouvi dizer que tem mais de 20 funcionários, entre professores e funcionários que testaram positivo e 9 alunos. É agora, gente, no SP2. Muito boa noite para você. A Justiça determinou que a Prefeitura de São Paulo se responsabilize pelas obras de recuperação da Marquise do Ibirapuera. A estrutura está quase toda interditada desde 2020 por risco de desabamento. Acompanhe comigo aqui no telão alguns detalhes dessa Marquise. Olha só. Essa estrutura foi projetada por Oscar Niemeyer lá na década de 50, com o conceito de ligar os pontos culturais do parque. Então, veja só, ela passa pelo Museu do Afro-Brasil, passa pelo Auditório do Pavilhão das Culturas, pela Oca, pelo Museu de Arte Moderna e vai até a Bienal. Tem 28 mil metros quadrados. O Felipe Guedes está no Ibirapuera. Felipe, boa noite. Essa área coberta faz uma falta danada, né? Para o pessoal que frequenta o parque, né, Felipe? Boa noite, Burnier. Faz uma falta danada, né? Porque o pessoal se encontrava aqui, tinha piquenique, era ponte dos skatistas, dos patinadores. Tem um piso muito liso, né, a Marquise. Então, era um dos lugares prediletos aí de quem anda de skate, anda de patins e tudo mais. Tá assim há pelo menos 3 anos, né? Tudo fechado. Em alguns pontos aqui da Marquise, o pessoal fez esses túneis aqui, ó. É uma passagem de um lado para o outro. Tem uma estrutura reforçada aqui no teto, todas essas telas. Agora, ali do outro lado, por exemplo, a gente já vê que em outros pontos nem iluminação tem mais, está um breu danado. Na época que a prefeitura começou essa história de conceder os parques para iniciativa privada, se dizia muito que a prefeitura queria parar de ter que gastar com a manutenção dos parques, né? Ela conseguiu parar de ter que gastar com a manutenção do Ibirapuera. Mas a reforma da Marquise, que era um problemão que a prefeitura já conhecia de antes da concessão, ela não passou para frente. Parece uma área em obras, mas é justamente o contrário. Essa cerca, fechando toda a Marquise, foi colocada aqui pela falta de obras de recuperação da estrutura. E tem avisos sobre o perigo de ficar ali embaixo. Dia de chuva estava lotada, do mesmo jeito. Agora não, agora dia de chuva não tem ninguém no parque, no máximo os corredores aí. Patinador agora, quando quer patinar, vai pro Vale do Anhangabaú. Aqui não é só um caminho entre os centros culturais do Ibira. Era ponto de encontro dos skatistas, patinadores, onde as crianças brincavam e o pessoal vinha jogar hóquei nos anos 90. Hoje ela está escura, vazia, com goteiras, com infiltrações e totalmente abandonada. Essa semana a Justiça mandou a Prefeitura de São Paulo recuperar a estrutura da Marquise. Na sentença, o juiz Fausto Ferreira argumenta que estudos demonstram a situação precária, bem como comprovam a inércia do poder público municipal, principalmente considerando o aumento da degradação e dos riscos decorrentes da não realização de reparos ao longo dos anos. E determinou que em até 3 anos a Prefeitura realize obras emergenciais de acordo com o cronograma a ser apresentado, sob pena de aplicação de multa de R$ 5.000 por dia de atraso. A decisão faz parte do processo que a Associação dos Moradores do Jardim Lusitânia, Sojal e outros entraram contra o município em 2020. Os problemas com a estrutura se arrastam há alguns anos. Em 2012, a Prefeitura gastou R$ 15 milhões na primeira grande reforma do espaço desde a inauguração.
Mas 5 anos depois, em 2017, um pedaço do revestimento do teto da marquise desabou perto de um skatista. Em 2019, a prefeitura isolou outros trechos depois que uma vistoria constatou danos na impermeabilização, infiltrações e corrosão. O Ibirapuera passou a ser administrado por uma empresa, a primeira vez que isso ocorreu na cidade. A Urbia pagou 70 milhões de reais pelo direito de explorar comercialmente o parque por 35 anos. Em troca, tem que fazer obras de melhorias, menos qualquer tipo de reforma estrutural na marquise. Está no contrato. Em 2020, a Justiça determinou a interdição total da marquise, para evitar riscos para os frequentadores. Nabil Bonduc, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, acredita que a Prefeitura perdeu a chance de economizar os custos dessa reforma ao livrar a concessionária. Tinha que ter sido incluída a reforma da marquise, né? E outras ações estruturais, porque se o objetivo da outorga era a Prefeitura ficar livre de ter que se investir no parque, ou de, né, ter custeio com o parque, isso devia estar incluído desde o início. E é um absurdo que a gente tenha concedido o parque e ainda agora tenha que fazer obras que certamente vão onerar o orçamento municipal. Prefeitura, concessionária e representantes de entidades ligadas ao Ibirapuera tentaram por várias vezes definir o que fazer com o espaço e como resolver o problema. E no encontro em junho de 2020, uma coordenadora da Prefeitura admitiu que a Secretaria do Verde e Meio Ambiente não conseguiu recursos também pela ocorrência de conflitos burocráticos. Para Nabil Bonduc, o problema passa muito mais pela falta de gestão do que pela falta de recursos. Então a Prefeitura realmente, nesse caso, está negligenciando uma obra de muita importância do ponto de vista do patrimônio cultural e arquitetônico da cidade e de muito importante para o uso da população. Olha, a Procuradoria-Geral do município disse que não foi intimada, mas que vai recorrer da decisão judicial. A Secretaria do Verde e Meio Ambiente disse que já tinha interditado totalmente a marquise em 2019 e que deve publicar em agosto o projeto de restauração da estrutura. E aí, com aprovações dos órgãos do patrimônio, vai abrir licitação para contratar a empresa que vai fazer a obra. A Urbia, concessionária que administra o parque, disse que aguarda a reforma por parte da Prefeitura, que vai assumir responsabilidades em relação ao espaço depois disso. Em outro prédio tombado pelo patrimônio histórico, gente, no centro de São Paulo, esse prédio está caindo aos pedaços. O quartel Tabatinguera, que foi construído na época do Império, é o retrato do abandono. O local foi ocupado pelo Exército e depois transferido para a Polícia Militar. A PM até quer contratar uma empresa para mexer no prédio, mas não para recuperar o patrimônio. Veja na reportagem do César Galvão e do Abraão de Oliveira. É fim de tarde. Quem caminha por essa calçada na Avenida do Estado anda assombrado pelo risco de uma dessas paredes altas desabar a qualquer momento. Eu já moro aqui acho mais ou menos uns 10 anos no bairro e cada vez você vê caindo mais, deteriorando mais. Um dos prédios mais antigos do centro de São Paulo, o velho quartel Tabatinguera, com mais de 4 séculos, está desintegrando. O local tem 8.400 metros quadrados e fica entre o Parque Dom Pedro e o Glicério, no centro da capital. Quem passa pela Avenida do Estado vê o abandono bem de perto. Não há segurança nenhuma. Aqui nos fundos do prédio não sobraram janelas e nenhuma porta. Todas foram furtadas. E a madeira que ainda sobrou está prestes a virar fogueira. Tapar os buracos de forma improvisada com lonas azuis não deu muito certo. Enquanto elas ainda bloqueavam a passagem, invasores abriram buracos nas paredes. Os vândalos entram e saem e aceleram a destruição. Qualquer pessoa consegue entrar nesse velho quartel. A portaria praticamente não existe. Os portões sumiram, a coluna foi derrubada e aqui dentro se tem a noção exata da destruição. Todo esse complexo foi tombado pelo Condefat em 1981, mais de 40 anos. O prédio deveria ter sido recuperado, mas olha só a situação. Essa ala aqui já não tem mais telhado, as paredes desabaram, virou uma ruína. Este homem, que não quer ser identificado porque mora perto do quartel, conta que as invasões e os furtos são frequentes. Ferro, madeira boa,
muito resistente. Eu acho uma vergonha ver os outros destruindo um patrimônio público. Os cupins comeram as madeiras que seguravam a estrutura. O piso sumiu aos poucos. Os ladrões levaram os fios e todo o sistema elétrico. Os ferros das paredes também desapareceram. Os velhos quartos que eram ocupados pelos sargentos da polícia desabaram. Os corredores enormes dos 2 andares, mesmo escorados, ameaçam desabar. Também há muitas rachaduras. Estas 2 amigas vão e voltam do trabalho apreensivas quando passam pelo antigo quartel. Falo sempre para minha amiga aqui, porque parece que vai cair. Fazer alguma coisa de utilidade, né? Aproveitar alguma coisa, o espaço, né? Parte do muro caiu na calçada. Do lado de dentro, o que estava no pátio está sendo saqueado. Tijolos antigos, daqueles grandes que não são mais fabricados, são levados aos poucos. O quartel Tabatinguera é da época da monarquia. Não há um registro oficial, mas se comenta que Dom Pedro I mandou construir o prédio e até dormiu algumas vezes ali. Já foi um convento e também um hospício. Depois virou quartel do Exército até 1992. Aí foi transferido para a Polícia Militar. O abandono apaga aos poucos a história. Na fachada, bem corroída, ainda dá para ver os símbolos da Polícia Militar. O quartel já foi sede do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especial, da Rota e do 3º Batalhão de Choque. Nós mostramos a imagem para este professor de História do Mackenzie. E mesmo com o prédio em estado avançado de degradação, ele afirma que é possível recuperar o local. Essas reformas, elas precisam ser consideradas, e essa é a grande dificuldade, não apenas da estrutura em si, como da integração dessa estrutura com o seu entorno. Se o Estado não fizer isso, significa abandonar a história? Significa um descaso com a história que é sintomático do nosso tempo e que a gente precisa superar, com certeza. Nós procuramos a Polícia Militar, que não comentou sobre a situação de abandono do prédio. Disse apenas que vai fechar as entradas e proteger a fachada do prédio. E que somente esses serviços devem custar mais de R$180 mil. O Condefat informou que o imóvel é da Secretaria de Segurança Pública e que notificou o órgão dia 17 do mês passado sobre o risco, mas só notificou no mês passado. O prédio está caindo faz tempo. Bom, gente, vamos ver agora como é que fica o tempo nesse fim de semana. Eliana Marques, boa noite, querida. Boa noite, Burnier, boa noite para você também. Olha, no fim de semana o sol volta a aparecer, a chuva para, mas o frio esse continua. Amanhã no litoral pode chover forte, o mar também fica agitado, é o que a gente vê aqui nesse mapa, né? Já na Grande São Paulo teremos garoa e frio e no interior sol com manhã e tarde frias. Em Presidente Prudente, por exemplo, onde facilmente os termômetros passam dos 30 graus, amanhã máxima de apenas 21. Em Barretos, 24, em Bauru, 23, em Santos, 20 e em Campos do Jordão e também aqui na capital paulista, máximas de 17 graus. Hoje aqui fez quase 21, ou seja, amanhã 4 graus mais frio. Mas por que vai esfriar tanto? Olha, é a chegada de um ar de origem polar, né? Representado aqui por esse ar de alta pressão. Ele entra pelo interior do país, por isso é que esfria primeiro lá em Presidente Prudente, esfria mais até do que em Bauru. Daqui a pouco, Burnier, eu volto para falar dessa onda de frio aqui e se ela vai ser mais forte que aquela onda de frio do fim de maio. Tá bom, querida, obrigado. Até já. Bom, gente, por causa dessa onda de frio que a Eliana estava nos explicando aqui, as portas da estação Pedro II do metrô vão ser abertas novamente. No mês passado, por 4 dias, cerca de 180 pessoas se abrigaram por lá. O repórter Giba Bergamin está na estação, traz as informações para a gente. Giba, boa noite, meu caro. Boninha, muito boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, amanhã, a partir das 19 horas, 7 da noite, serão disponibilizados colchões, cobertores, alimentação também e kits de higiene para as pessoas que não têm onde ficar, não têm onde morar, precisam de um abrigo, poderão se abrigar aqui também na estação do metrô. Falamos da estação Pedro II, na região central, uma região onde tem bastante gente com problemas, né, que precisam ser acolhidas. Como você bem lembrou, no mês passado, entre o dia 17 e o dia 20,
Muita gente procurou, aqui cerca de 180 pessoas procuraram esse abrigo para se proteger do frio. E a partir deste domingo, a Defesa Civil Estadual, vai emitir um alerta. Ela emite esses alertas quando a temperatura mínima pode ser de 13 graus a sensação térmica. Então, vamos nos preparar para o frio e essas pessoas precisam ser acolhidas, Bonier. Tá bom, Giba. Muito obrigado, viu? Boa noite, meu caro. E a percepção de que tem mais gente morando na rua foi confirmada por uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais. A análise mostrou que esse número é bem maior do que o apontado no último censo da Prefeitura. Para tentar minimizar um pouco o problema, os governos estadual e municipal anunciaram algumas medidas. As casas como estas terão 18 metros quadrados com um quarto e um banheiro. Serão 350 e serão entregues a partir de setembro. O secretário de Assistência Social disse hoje que a intenção é dar autonomia para as famílias. A família será acompanhada pelo serviço de assistência social, serviço de saúde e terá cursos de capacitação para que a gente possa encontrar uma saída qualificada. E o foco principal, nosso foco principal não é o prazo, nosso foco principal é na autonomia. Como parte dos esforços para inserir essa população de volta à sociedade, o governo do estado anunciou a destinação de 10 mil vagas do programa Bolsa Trabalho para a população em situação de rua. O presidente do Movimento Estadual da População em Situação de Rua disse que esses dois projetos são iniciativas importantes, mas que precisam passar por ajustes. A Pop Rua ela tem o seu tempo, o seu próprio tempo, porque ela tem que se readequar, né, de novo, a questão da moradia, ela tem que ser inserida no mercado de trabalho, então tem vários fatores que não é com 8 ou 18 meses que a gente vai conseguir colocá-la para adequar tudo isso. Um levantamento de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que a população em situação de rua aqui na capital paulista pode ser muito maior do que foi divulgado oficialmente no último censo no começo do ano. Em vez de quase 32 mil pessoas, são mais de 42 mil. 1.815 são crianças. Pouco mais de 35 mil têm entre 18 e 59 anos e 5.319 são idosos, acima de 60 anos. Os dados foram obtidos a partir do Cadastro Único do Governo Federal, que é abastecido pelas próprias prefeituras e reunidos pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas, da UFMG. Nós percebemos, por exemplo, que no início da pandemia havia uma subnotificação do CadÚnico com relação à população em situação de rua. No final de 2021, essa porcentagem de subnotificação ela foi elevada em alguns municípios até 50%. Os pesquisadores sustentam que dados corretos, próximos da realidade, auxiliam os gestores a administrar políticas públicas eficientes. A aplicação dos recursos, de acordo com a necessidade de cada grupo, é apontada como o maior desafio para quem tenta reduzir a miserabilidade nas ruas das grandes cidades, como São Paulo. Os dados do observatório da UFMG mostram que 92% da população de rua vive em extrema pobreza, 65% é negra e 86% é do sexo masculino. A população negra, de uma maneira geral, é que ou elas foram simplesmente despejadas nas ruas da cidade, ou elas foram completamente silenciadas, invisibilizadas, ou elas passaram a ser patologizadas, criminalizadas, encarceradas e mortas. A análise mostrou ainda um outro dado muito preocupante e que acende um alerta aos governantes. É um pouco mais de 1,5 milhão de pessoas registradas no sistema vivendo em condições de extrema pobreza na capital paulista. Se não forem, mais uma vez, tomadas medidas, né, e propostas, políticas públicas estruturantes, por exemplo, como a moradia, são pessoas que provavelmente, né, dentro em breve, poderão estar aí às portas das ruas das nossas cidades. Triste realidade, né? Olha, o Ministério Público denunciou à Justiça o vereador Camilo Cristófaro, do Avante, pelos crimes de injúria racial e ameaça. No mês passado, ele teria xingado a auxiliar de enfermagem Dilza Maria Pereira de negra, safada e ladra.
A Gabriela Dias tem outras informações sobre esse assunto para a gente. Gabriela, boa noite. Oi, Burninha, boa noite a todos. Contar como essa história se desenrolou. Em maio de 2020, o vereador Camilo Cristófaro teria xingado essa auxiliar de enfermagem de negra, safada e bandida. Na época, um boletim de ocorrência foi registrado e só em maio deste ano, ou seja, 2 anos depois, a Polícia Civil concluiu o inquérito. Agora, o Ministério Público denunciou o político à Justiça pelos crimes de injúria racial e ameaça e quer que ele pague uma indenização a essa mulher por danos morais e também perca o cargo público. Agora, quem vai acatar ou não essa decisão é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Caso haja condenação deste caso, aí sim, multa e pena vão ser definidas para o político. Lembrar que Camilo Cristófaro também está envolvido em um outro caso de racismo. Ele foi flagrado no mês passado, durante uma sessão da Câmara Municipal, falando uma frase racista. Foi denunciado pelos colegas vereadores e agora responde a um processo de cassação na Corregedoria da Câmara. Burnier. Obrigado, Gabi. Boa noite. O Brasileirão tem um novo líder. O Palmeiras goleou o Botafogo e reassumiu a ponta da competição. O jogo de ontem foi na Arena Palmeiras, com um início avassalador. O time paulista fez 3 gols em pouco mais de 30 minutos. No final, Wesley fez esse golaço e fechou o placar em 4-0. Com a vitória, o Palmeiras chegou ao primeiro lugar com o melhor ataque e a defesa menos vazada do campeonato. Capoterapia, cachoeira e pesqueiro dentro do bairro. A mulher que toca 47 sinos de uma igreja e a pracinha que é o ponte dos idosos. Esses são alguns dos destaques do Mistura Paulista de amanhã, com a Denise Tomás Bastos e a Luísa Vaz. A aventura deste sábado começa num pesqueiro e numa cachoeira no bairro do Tremembé. Aqui é o meu contato mais próximo com Deus. Continua com as brincadeiras num grupo de escoteiros. O lobinho sempre pensa primeiro nos outros. Valeu, cara. Eu conheci também as alunas da capoterapia. Leva a alegria a sair da mesmice. E a galera radical do skate na ladeira. Estou numa ladeira histórica, onde saíram os principais skatistas da modalidade downhill slide e longboard do Brasil. De radical na Vila Formosa, eu achei a Daisy, que toca os 47 sinos de uma igreja. É exatamente como o piano. A diferença é, no carrilhão, é com a mão fechada. Os velhinhos que arrasam no dominó. Sou dona aqui da obra, eu jogo mais do que eles, né? A pastelaria que faz sucesso vendendo esfirra, mistura boa. Eu vi que vocês vão levar bastante comida pra casa. Isso é normal. É normal. E a história de amor no cemitério. Ele não é só um coveiro pra mim. Ele é tudo. Tá demais. Vem com a gente. É amanhã, depois do Jornal Hoje. É muito divertido. A seguir, você vai ver, com o número de casos de Covid em alta, falta consenso nas escolas municipais da capital. Umas fecharam as portas, outras, as aulas continuam normalmente. Agora, o trânsito, gente, ao vivo, a ponte estaiada aqui, ó, Marginal Pinheiros. O trânsito está muito bom nesse momento, não vou ter problema para voltar para casa hoje. Que beleza. 7h28, gente, o SP2 volta já já. João Carlos é pai de Lu e Paty, mas ele só reconhece uma delas. Oh, claro. Mas ele sempre pergunta de você. Ele esconde da família que tem outra filha, só não contava que um dia elas pudessem se tornar amigas. A Lu é uma profissional incrível. Esses dias queriam pagar só metade do combinado com ela. Imagina só. Sabe o que ela fez? Botou banca, foi lá e defendeu todas as bailarinas. E é por isso que a gente se tornou amiga, que eu sou dessas também. Ela é parecida comigo. Hoje, cara e coragem. E se for melhor esperar mais? E se eu estiver sonhando alto demais?
E se o mundo nunca mais voltar ao normal? Em momentos como este, podemos acreditar que não somos bons o suficiente. Mas ninguém é bom o tempo todo. É por isso que queremos ser bons quando você precisa. Com apoio do tamanho certo, na hora e do jeito que você quer. Porque entre nós, você vem primeiro. Música caipira é de casa. O som do compositor Renato Teixeira, que emocionou o país numa participação em Pantanal. Sucesso é de casa. O que as pessoas estão achando da Maria Bruaca nessa fase empoderada na novela? A gente foi às ruas para saber. Informação é de casa. Como os idosos estão fazendo para pagar o plano de saúde depois do reajuste recorde. E tudo sobre a decisão do STJ, que limitou a cobertura para algumas doenças. Delícia junina é de casa. Para adoçar a sua manhã, uma receita de cocada. Amanhã, vem que você é de casa. SP2 de volta. O número de profissionais de saúde afastados com Covid-19 na rede municipal de saúde de São Paulo aumentou quase 800% nas últimas semanas. O levantamento é dos produtores Gustavo Galvão e Beatriz Baques. Olha só, vamos dar uma olhada aqui, gente. Realmente a situação preocupa. Olha só. Em 4 de maio, eram 87 profissionais de saúde com Covid-19. No dia 12, 108. Na semana seguinte, 159. Foi se mantendo nesse patamar na semana seguinte e, de repente, o número deu um salto. Ontem, 9 de junho, a rede municipal de saúde tinha 777 profissionais com Covid. Um aumento de 793%. Outro cenário preocupante, gente, é o das escolas. Pais, alunos e professores relataram para a nossa reportagem o aumento de casos de Covid. O problema é que há diferentes protocolos. Em alguns casos, classes com aulas presenciais suspensas. Em outros, escolas fechadas. A Escola Municipal Imperatriz Leopoldina, em Pirituba, zona norte da capital, está aberta com aulas normais. Mas a Eliane, mãe de uma aluna do 9º ano, acha que não deveria ser assim. Ela sabe que a aula presencial é fundamental, mas acha que a saúde é prioridade. Eu já ouvi dizer que tem mais de 20 funcionários, entre professores e funcionários que testaram positivo e 9 alunos. Na segunda-feira, Eliane começou a receber comunicados da direção da escola avisando sobre o afastamento de algumas turmas porque alunos e professores testaram positivo para a Covid. Dentre delas estava um professor que deu aula para minha filha, só que a turma dela não foi afastada. A mesma coisa aconteceu na escola do Vinícius, o filho mais novo. Só que a escola municipal Guiomar Cabral, também em Pirituba, foi fechada. Assim como o Centro de Educação Infantil Menino Jesus. O cartaz no portão avisa que o motivo foi um surto de Covid. E eu conversei com o professor da escola municipal Sebastião Nogueira de Lima, na Vila Nova Cachoeirinha, também na Zona Norte. Ele pediu para não ser identificado e contou que eles também têm vários casos, mas que a escola está aberta. Hoje a gente está com 5 ou 6 casos de funcionários e por volta de 20 casos de alunos. Alunos, famílias, professores e funcionários estão acompanhando o número de casos de Covid aumentar ao redor deles. E, ao mesmo tempo, eles veem que algumas escolas são fechadas por precaução, para evitar que o vírus se espalhe, enquanto outras continuam abertas e funcionando normalmente. Com essa diferença de atitude, eles não sabem se estão seguros e sentem medo. De acordo com a nota técnica da Secretaria Municipal da Saúde, atualizada em 1º de junho, não há recomendação de suspensão das aulas para toda a comunidade escolar frente a um único caso suspeito ou confirmado de Covid-19. Mas a partir do 2º caso na mesma sala de aula, pode-se recomendar o afastamento por 14 dias de todos os alunos e professores da mesma sala de aula.
E quando isso ocorrer em mais de uma sala, em um período de até 14 dias, a UBS da área deverá discutir junto à vigilância epidemiológica a possível suspensão de atividades nas classes com casos confirmados. As orientações da Secretaria Municipal da Saúde não incluem nenhuma situação em que é recomendado o fechamento da escola. Pelo levantamento do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, há casos de Covid em 146 escolas. Um total de 1.090 casos entre alunos, professores e funcionários. Uma professora morreu em Penápolis, vítima da doença. A APOESP cobra providências do governo do estado para proteger a comunidade escolar. Ter protocolos absolutamente rígidos. O que são protocolos rígidos? Se você tem um caso, detectou outro caso, você tem que fechar aquela sala. Se você tem uma quantidade grave em uma escola, você tem que fechar aquela escola, até que aquelas pessoas possam passar o ciclo da Covid e retornar. Em nota, a Secretaria Estadual da Educação informou que 14 escolas da rede estadual estão em sem aulas presenciais. Já a Secretaria Municipal da Educação disse que a Escola Imperatriz Leopoldina, mostrada aí na reportagem, vai continuar com aulas presenciais e que só as turmas de alunos com Covid-19 terão ensino remoto. Nenhuma das secretarias, é bom deixar claro, esclareceu os critérios para suspender aulas ou fechar as escolas. A Procuradoria-Geral da Capital está cobrando na Justiça uma multa de R$ 2.800.000 que o ex-prefeito Paulo Maluf deve para o município. Ele foi condenado por improbidade administrativa por causa da abertura de créditos suplementares em 1996. A acusação do Ministério Público foi em 2000, mas a condenação definitiva só saiu no ano passado, 21 anos depois da denúncia. Maluf foi prefeito da capital entre 1993 e 1996. O assessor dele disse que a família está avaliando que providências vai tomar. Bom, a Eliana Marques está voltando aqui com outras informações sobre o frio intenso no fim de semana, Eliana. Isso mesmo, Boni. Olha, como o frio de maio ainda está na memória, né, de muita gente, a gente foi comparar o que se viu no mês passado com o que está sendo esperado para agora. Então, em maio, a gente vê aqui, olha, o frio foi intenso em praticamente todo o estado, inclusive com a menor temperatura para o mês na capital, em 32 anos, 6,6 graus de mínima. Agora estão previstas mínimas bastante baixas também para todo o estado, mas não tão intensas quanto em maio. Aqui, por exemplo, na capital, as mínimas aí nessa próxima onda de frio vão cair até uns 8 graus, segundo os meteorologistas. É muito frio também, só que ainda assim alguns graus acima da onda de frio de maio. Bom, aproveita então para falar do inverno, né, que começa oficialmente só no dia 21, mas muita gente está querendo saber se esse inverno vai ser muito frio, afinal de contas o frio chegou já no final de maio, né? Olha, segundo os meteorologistas, até o mês de julho a gente vai ter outras ondas de frio. E aí calor mesmo, somente em agosto é quando as temperaturas voltam a subir, então até lá todo mundo com bastante casaco de frio se protegendo. Muito bom, Eliana. Obrigado, meu querido. Um bom fim de semana, bom gente. Bom fim de semana para você também. Gente, vai até domingo uma feira do livro montada na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu. O Abraão Cruz traz imagens para a gente do evento. São várias tendas que receberão 55 convidados e conta ainda com a participação de 120 editoras e livrarias. A Feira do Livro também terá oficinas de cultura e mediações de leitura. O evento vai das 10 da manhã às 9 da noite e a entrada é de graça. Muito bem, o SP2 termina aqui. As reportagens, você sabe, estão no Globoplay. O Jornal Nacional começa às 8h30 da noite. Boa noite para você. Bom fim de semana. Eu acompanhei de perto o trabalho do meu marido na Lava Jato e digo, a corrupção tira dinheiro de quem mais precisa. Imagina o drama de mães com filhos portadores de doenças raras e que não têm acesso aos medicamentos.
O Brasil precisa de mais mulheres na política. Onde tem mulher, tem mais atenção às causas sociais e menos corrupção. União Brasil conta com você para cuidar dos brasileiros, de todos, sem exceção.